escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu, ele cumpriu, derrotou o mal. E agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Me amou, assim porque me amou. Jesus se entregou pra morrer por mim, pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou, até porque me amou tanto assim. Até porque me amou tanto assim. Jesus me amou até o fim. Amém. Todas as crianças de 3 a 10 anos podem acompanhar já as professoras para a salinha. Fique de pé, igreja amada do Senhor, mais uma vez. Vamos estar recebendo o servo do Senhor, que vai estar ministrando a palavra aos nossos corações essa manhã. Estenda a tua mão aqui para frente e vamos estar orando ao Senhor. Deus amado, te louvamos, Senhor, por esse momento. Te louvamos, Pai, pela oportunidade de estar na tua presença, na tua casa, adorando o teu nome e te exaltando. Pedimos, Senhor, agora, Paizinho, a tua bênção sobre a vida do teu servo, Pai. Usa ele com sabedoria, com graça, e que possamos ser edificados nesta manhã, Paizinho, pela tua palavra. Amém e amém, Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Diga comigo, o poder da vida e da morte está na minha boca. Terei palavras de vida e não de morte. Falarei de vitória, não de derrota. Falarei de avançar, de conquistar, não de retroceder. Falarei de coisas doces, não de coisas amargas. Falarei de saúde, não de enfermidade. Falarei de vitória, não de derrota. Falarei de sonhos, de projetos, de visão, mas não falarei da vida alheia, porque a minha boca é um manancial de bênção. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Dá o teu melhor aplauso, abre a tua boca e glorifica, adora ao Senhor. Honra e glória a Jesus Cristo Nazareno. Te adoramos, ó Santo dos Santos. Te adoramos, Deus forte e poderoso em batalha.
Te adoramos, Yahvé Shalom. Te adoramos, Yahvé Rafá. Te adoramos, Emanuel, Deus conosco. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Santo dos Santos. Bendito seja o Rei da glória. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Jesus Cristo Nazareno. Tu és bendito eternamente. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu não sei que horas elas levantaram, mas devia ser bem cedo. E elas chegam ao sepulcro, a pedra está removida. Elas não conseguem se conter. Elas querem saber aonde colocaram o corpo do Senhor. Não bastasse estar morto, agora havia sumido o seu corpo. Como nós nos esquecemos daquilo que o Senhor nos promete. É tão mais fácil crer no pior. Elas creram que era um jardineiro. Achavam que estavam falando com aquele que guardava. Porque procurai entre os mortos aquele que vive. Quanta gente procurando Jesus entre os mortos. Mas você está procurando o Cristo vivo e ressurreto. Aleluia. Tome assento, amada igreja. Ao que se entende, já era de tarde. E esses discípulos iam caminhando e falando dos acontecimentos daquela semana. E eu fico pensando comigo que Deus, ele não é obrigado a escolher A, ou B, ou C para se manifestar. Mas com certeza, ele queria que esses dois estivessem presentes numa reunião. Por alguma razão, essas duas pessoas tinham um diferencial. E é bem provável que o coração deles estava doído. A tristeza da morte do Cristo. Caminhando e falando. Nem se aperceberam que alguém já estava caminhando com eles. E esse homem pergunta para eles: de quem falais? Sobre o que é isso que vocês falam? Eles não se dão ao trabalho de perceber de novo quem está com eles. Ele faz uma pergunta: sobre o que vocês estão falando? Da onde você vem que não sabe dos acontecimentos? Que não sabe das notícias? Pois houve um homem poderoso em palavra, em sinais, em prodígios. E andou entre nós e curou os enfermos. E começou a contar os feitos do Cristo. Mas agora está morto. E a palavra do Senhor diz que ele começou a explicar as Escrituras para os discípulos. E mesmo assim eles não percebiam. A noite estava chegando e eles estavam chegando em casa. E o texto diz que Jesus fez de conta que ia para frente, que não ia parar. E aqueles discípulos disseram: já é tarde, por que você não entra, não posa? E Jesus entra. E quando se assentam à mesa para comer, quando ele pega o pão, eram pessoas que estavam muito perto do mestre, porque não reconheciam sua fisionomia,
seu corpo, suas roupas, nada. Mas quando ele partiu o pão, aí eles reconheceram quem é que estava com eles. No partir do pão, existem algumas coisas na tua vida que você sabe que é só Jesus que faz. Para aqueles 2 discípulos, não era a fala, não eram as explicações das Escrituras, era o partir do pão que marcou a vida deles. No mesmo instante, aquele homem, o Cristo ressurreto, desapareceu. E eles disseram, não era, era ele. Por isso que quando ele explicava as Escrituras, o nosso coração ardia. Por isso que quando ele falava, o nosso coração queimava. Ah, meu irmão, que final de tarde glorioso. 3 dias, quem sabe alguns dias de tristeza, de dor, mas agora o coração ardia, porque sabia que ele estava vivo. No mesmo instante se levantaram e voltaram para Jerusalém. De volta a Jerusalém. Quando chegam lá, encontram todos os discípulos e cada um deles contando do que havia visto. Pedro dizia, eu entrei correndo, eu fui o primeiro a entrar no túmulo, o túmulo estava vazio. As irmãs diziam, eu achei que era o jardineiro, mas era ele. Tchanare comandaragassúria. Eles estavam todos animados, mas o Tomé disse, ah não gente, vocês estão de conversa para cima de mim. Eu só creio se eu colocar a mão nas feridas dele, se eu ver ele pessoalmente. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu e você não vimos, mas nós cremos. Jesus diz, felizes aqueles que não viram e creram. E eles estavam, por assim dizer, como ovelhas sem pastor, apavorados. Provavelmente são altas horas da noite, as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas. E de repente, no meio deles, paz seja convosco. Ficaram apavorados. E eu acho que o Senhor, Ele gosta de tirar uma casquinha. Que na mesma hora Ele vira para Tomé e diz, ô Tomé, põe a mão aí. Coloca a mão aqui, ó. Anasteremanagassúria. Em carne e osso, no meio deles, o Cristo ressurreto. O teu Senhor ressuscitou e está vivo, meu irmão. Aleluia. Eu lembro bem de umas menininhas que foram soterradas na região islâmica árabe, e elas estavam totalmente soterradas. E aí quando eles descobriram onde estavam enterradas essas crianças, juntamente com a mãe, e desenterraram, e conseguiram tirar a menininha com vida e o bebê com vida, mas a mãe estava morta. E alguém perguntou para a menininha mais velha, como que é possível que vocês estejam vivos? O que aconteceu? E ela disse, bem,
o homem das mãos furadas veio até nós e colocou a mão na minha boca e a mão na boca da minha irmãzinha. E ele acordava a mãe de tempo em tempo para dar mamar para a nenê. Ele continua andando. Quando um missionário na China chegou bem no interior da China, num lugar muito distante, para pregar o evangelho, e ele começou a falar de Jesus, e ele disse: não, a gente conhece. Mas como assim? Não, já veio missionário aqui? Não, nunca teve missionário. Mas o velhinho que mora na colina nos ensina sobre o Cristo. Vou levar o senhor lá. Aí quando chegou lá, perguntou para ele se ele sabia ler. Ele disse: não. O senhor tem Bíblia? Não. E como é que o senhor conhece a Jesus? Não, é porque o Cristo veio e se apresentou a mim. O homem das mãos furadas me falou do seu nome, me apresentou o evangelho. Continua andando. O nosso Cristo, Ele continua andando e operando milagres. E o que me chama a atenção é que lugares aonde alguns missionários deveriam ter chegado e não chegaram, o Cristo foi pessoalmente. Hoje, o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: eu caminho entre vós. O Cristo, às vezes está tão pertinho da gente, mas a gente não reconhece, não percebe, não sente. Ah, meu irmão, torne-se sensível à sua presença. Muitas vezes deixamos de perceber Ele por causa dos traumas das vidas, dos problemas, das dificuldades, mas Ele está entre nós. O Cristo está entre nós. Aramashterremanagassúria. Mas eu gostaria de falar com você de algo um pouco ainda que acontece antes da ressurreição. Colossenses 2:13 declara, você pode abrir a sua Bíblia, 2 Colossenses capítulo 2 e o verso 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tudo aquilo que nos era contrário, Ele riscou e cravou na cruz. E o verso 15 diz: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Entenda alguma coisa: despojar é que a pessoa havia tomado riquezas, bens, vidas. E quando ele fala despojar, ele está dizendo que ele retirou. Aquilo que estava no inimigo, ele arrancou, ele tirou fora. Você está entendendo? Ele despojou, ele arrancou tudo aquilo que foi roubado da humanidade. A paz, a alegria, a vida, ele arrancou de Satanás. Satanás havia tomado aquelas coisas, mas agora o Senhor Jesus, nas regiões celestiais, ele estava despojando as potestades e principados. O homem havia perdido o domínio sobre a terra, o homem havia perdido o domínio sobre a sua casa, mas agora o Senhor despojava, arrancava de novo o domínio de Satanás. Ele estava restaurando o homem ao seu lugar, ao seu devido lugar. Meu irmão, o Senhor disse: dominai, tome conta, avance. Mas o diabo havia roubado o nosso lugar. Mas agora o Cristo, nas regiões celestiais, Ele volta a colocar você em posição de autoridade. Volta a colocar você em posição de destaque.
despoja as potestades e volta a te colocar numa posição de autoridade. Porque o que me chama a atenção é que naqueles 40 dias, depois da sua ressurreição, em que ele anda sobre a terra, ele poderia ficar, não é verdade? Ele não precisaria ir embora, ele poderia ficar na terra, mas ele vai para o céu. Por que que o Cristo pode ir embora? Por que que o Cristo pode deixar a humanidade? Por que que ele pode nos deixar sós? Porque todo o poder nos céus e na terra me foi dado. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Sabe o que ele estava dizendo? Todo o poder me foi dado e eu agora coloco vocês em posição de autoridade. Vão e façam o que tem que ser feito. Quando o Cristo ressurreto prevaleceu contra as potestades, ele te restabeleceu em posição de vitória, em posição de autoridade. Você pode fazer a diferença se você se posicionar e disser: em Cristo Jesus eu posso despojar as potestades, eu posso pôr por terra as obras de Satanás e avançar. Você pode levantar discípulos, você pode libertar o cativo, você pode curar o enfermo, você pode restituir a paz, você pode restituir a alegria. Há em você autoridade para trazer a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o lugar onde você trabalha, na tua rua, no teu bairro. Você é uma autoridade da parte de Deus. As expôs publicamente, como que dizendo: essas pessoas não têm mais autoridade. Quando você vai casar, você precisa ir lá no cartório e colocar o seu nome, para que saia no ofício nacional o teu nome que você vai casar. Para que não exista a possibilidade de que você esteja casando sendo casado. Entendeu? Então se expõe publicamente que você está pretendendo contrair casamento com alguém. Expôs as potestades e principados publicamente. Vamos dizer assim: o Cristo publicou no diário oficial: Satanás foi derrotado, a morte foi derrotada, o inferno não tem mais poder. Publicamente. Aleluia. E agora você é aquele que representa a lei suprema de Deus. Você é o executor da lei. Você é aquele que faz com que a lei seja cumprida. Você é aquele que estabelece o que a lei diz. Você é um representante do reino dos céus. Você chega e diz: o Cristo venceu a morte. Satanás, você não tem mais lugar aqui. Espírito imundo, você não tem mais poder aqui. A miséria não tem mais poder aqui. A tristeza não tem mais poder aqui. Ah, meu irmão, a destruição não tem mais poder, a morte não tem mais poder, porque o príncipe da vida me constituiu a autoridade do reino para estabelecer o seu propósito eterno. Anaste como anai. Ah, meu irmão, levanta a tua cabeça, porque o inimigo, ele aponta o teu fracasso, o teu erro, para dizer: você não tem autoridade. Mas deixa eu te dizer, a autoridade não procede de você, procede do Cristo e da sua vitória. A autoridade procede da cruz de Cristo, a autoridade procede da ressurreição. Todo o poder está na ressurreição, pois ele levantou dos mortos. O diabo, mais do que derrotado, foi totalmente aniquilado, não somente pela sua morte, mas pela sua ressurreição. Ele vive, aleluia, ele vive. Charamanto Romanagassúria. Algo maravilhoso acontece. Verso 15:
despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Não precisou de ajuda, em si mesmo prevaleceu contra toda a potestade e principado. Aramaste remanagassúria. Meu amado irmão, minha amada irmã, não seja um menino inconstante. Não, o fulano não olhou para mim. Não, o Beltrano não me cumprimentou. Não, você é mais do que isso, meu irmão. Você é aquele que estabelece o reino. Você é aquele que representa o reino. Você é aquele que caminha com o Cristo ressurreto. Não deixe o inimigo te engodar com coisas tão fajutas. As pessoas sempre acham que o diabo vai derrubar ela com as coisas grandes. A maioria das pessoas cai com as pequenas, porque não consegue perceber que posição se encontra. Está sempre tendo dozinha de si, está sempre com peninha de si. Eu já vi muita gente orando como se estivesse quase morrendo, quase que implorando para o diabo deixar, por favor, para de me atormentar. Você não está entendendo. Quem morreu na cruz do Calvário, é verdade, foi um cordeirinho. É verdade, não abriu a boca. Mas quando ele desceu a verdade. Lá estava o corpo, que era um cordeiro, mas quem desceu, como a Bíblia diz, que desceu às profundezas do abismo. As pessoas estavam olhando, morreu, zombavam, criticavam, está morto, lançaram sorte sobre as suas roupas. Mas quem morreu ali era o cordeiro, mas quem estava descendo, Aramaste Komanai. Eu fico pensando que talvez o fato dele ser um gato, entenda bem o que eu estou falando, por ele ser um gato, eu imagino comigo ele pulando de rocha em rocha nas profundezas da terra. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele vai descendo e pulando de abismo em abismo as profundezas, e quem é que está descendo? É o leão da tribo de Judá. Não é um cordeiro, é o leão da tribo de Judá. Amanto Romanagassúria. Quando ele chega lá embaixo e brada, meu irmão, o céu, a terra, o inferno estremeceram, porque rugiu aquele que tem o poder da vida e da morte. Tudo que era das trevas caiu por terra. E alguém pensa comigo assim, que aí ele subiu, levando algumas pessoazinhas para cima, né? Dá a impressão ele subindo em filinha. Não, meu irmão, quando ele começou a subir, levou cativo o cativeiro. Você não entendeu, né? Ele pegou toda a prisão e subiu com toda a prisão. Não é que ele pegou algumas pessoas, ele pegou todo o cativeiro e subiu com todo o cativeiro. A terra começou a estremecer, porque para a profundeza da terra, desde Adão até aquele dia, todas as pessoas que morriam desciam, mas naquele momento estavam subindo. O leão da tribo de Judá estava ressuscitando. Não é que ele estava ressuscitando, ele e todos aqueles que creram nele até aquele dia ressuscitavam. Chamanto Romanagassúria. Aleluia, aleluia. Os túmulos se abriram. Meu irmão, que dia de glória. Eu fico pensando comigo, porque muitas pessoas reconheceram seus amigos, seus familiares que haviam morrido há pouco tempo, andando entre eles. Eles estavam apavorados. Que é isso? Que é isso? Que é isso? E eu fico pensando comigo, aqueles homens, aquelas mulheres dizendo, nós estávamos lá, nós não sabíamos o que estava acontecendo, mas nós começamos a sentir que alguma coisa estava descendo ao nosso encontro, porque estremecia quando chegava perto, cada vez o som, e de repente,
Abriu-se, uma luz brilhou e entrou o Santo dos Santos, o Deus encarnado, o Verbo Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Charamanto Romanagassúria. Ele nos pregou a sua palavra e por fim disse: está na hora, vamos. Que glória, meu irmão. Muitos viram, não alguns, muitos viram os mortos andando sobre a terra durante aqueles 40 dias. 40 dias os mortos andavam sobre a terra. Vamos ser honestos, os vivos andavam sobre a terra. Que coisa gloriosa. E Paulo, ele descreve, ele diz: e num único dia, mais de 500 irmãos reunidos viram o Cristo. Mais de 500, todos reunidos, viram o Cristo. A palavra de Deus diz: por 2 ou 3 testemunhas, tudo se confirma. Imagine por mais de 500. A lei diz: por 2 ou 3 testemunhas, tudo se confirma. Nós temos 4 evangelhos, descrevendo as mesmas histórias. 4 testemunhas. Nós temos mais de 500 vivos, vendo o Cristo. E por fim o texto diz assim: e ele começou a subir. E eu fico pensando comigo que eles estavam atônitos, porque ali estava um homem diante deles e agora começou a flutuar. Eles começam a olhar, e ele vai subindo, subindo. E a Bíblia diz: e uma nuvem o encobriu. E 2 varões de branco disseram: varões galileus, por que olhai para cima? Pois da mesma maneira que o viste ir, há de vir. Que glória! Há de vir. Sim, eu amo a ressurreição, eu amo a ver que Cristo pagou pelos meus pecados, mas eu anseio pela sua volta. Ele há de vir. Todos aqueles que estavam presos no paraíso, no seio de Abraão, que ressuscitaram, esperaram ver o dia da morte do Cordeiro. E subiram com ele. E nós esperamos a volta do leão da tribo de Judá. E deixa eu dizer para você, ele não vai voltar do mesmo jeito. Ele não vai voltar simplesmente como um homem, como um cordeiro, para nascer de uma virgem, não. A palavra do Senhor diz que ele vem montado num cavalo branco. As suas roupas estão salpicadas de sangue, e sobre a sua coxa e no seu manto está escrito: Rei dos Reis. Ah, meu irmão, o Santo de Israel está voltando, e ele volta para buscar um povo zeloso e de boas obras. Ele está voltando para me buscar e para buscar você. Tchanare. João 11, 25. Abra lá sua Bíblia. João 11 e 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Ah, meu irmão, todos aqueles que já foram antes de nós hão de viver, vão ressuscitar. Verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Se você crê na pessoa de Jesus Cristo, nunca irás morrer. Não, hoje quando as pessoas morrem em Cristo Jesus, elas não descem ao abismo. Isso não acontece mais. A partir daquele dia, mudou a história. O paraíso mudou de lugar. Antes desciam ao seio de Abraão, mas a partir daquele dia, a partir da morte do Cristo, todo aquele que morre, sobe.
para debaixo do trono de Deus, debaixo do seu trono, aonde é chamado paraíso. Para lá sobe e aguardam julgamento. Sim, é verdade, aqueles que morrem sem Jesus ainda descem, mas aqueles que morrem em Cristo Jesus sobem. Ou seja, nem a morte mais você vê, você vai direto para o paraíso. Não é mais algum prisioneiro que vai para um lugar, não é isso. Você sobe agora ao lado de Deus, você estará debaixo do trono de Deus, até o dia último, até o soar da última trombeta. Meu irmão, que coisa gloriosa. Sabe, todos os teus familiares que morreram em Jesus, eles estão lá. Que glória. E nós estaremos indo para lá se Cristo não voltar antes. Meu irmão, vale a pena você se manter fiel ao Senhor. Deixa de lado as picuinhas, deixa de lado os embaraços desta vida. Quando Cristo ressurgiu, Ele disse: todo o poder. Diga comigo, todo. É algum, é isso que quer dizer? Todo o poder. Meu irmão, todo o poder me foi dado. E Ele olha para os seus discípulos e vão, curem os enfermos, libertem os cativos. É uma ordem. Está cheio de crente querendo agir que nem cordeirinho. Não é tempo de agir como cordeirinho, é tempo de agir como um soldado. É tempo de rugir como leão e libertar os cativos, libertar os prisioneiros. É tempo de resgatar as vidas, resgatar as almas. Para de sentir dozinha de você, porque você é mais do que vitorioso, meu irmão. Não é que você vai vencer a morte, não é que você vai vencer o inferno, já foi. Já foi vencido a morte, já foi vencido Satanás, já foi vencido as portas do inferno, já caíram. Meu irmão, você pode, você tem poder e autoridade para fazer a diferença. Não, o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre a tua vida, não tem domínio sobre o teu coração. Você está vivo em Cristo Jesus, você ressuscitou. Aleluia. Deixa eu te dizer, vai soar a última trombeta. E você precisa estar com o seu nome escrito no livro da vida. Aramash. O que te impede de você crescer na graça? O que te impede de crescer no conhecimento? Nada. Nada. Existiria porventura alguma corrente que poderia te prender? Tchanare. Se o Cristo em carne e osso bradou e disse: Lázaro, salta para fora, morte, solta ele. Imagina ele depois de ressurreto. Se quando estava em carne e osso, que não havia despojado potestades e principados, o inferno já tremia com a voz dele. Imagina com ele ressurreto, à destra do Todo-Poderoso, olhando para você, olhando para mim e dizendo: vai, eu sou contigo, ser forte, ser valoroso, ser corajoso, avança. Chamam Torromanagasuria. Aleluia. Deus te deu autoridade para prevalecer. Eu estou esperando algo glorioso. Abra lá 15:50. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Você sabe que quando ele está falando dormir, é morrer, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você que porventura chegar a descer à terra, o teu espírito vai aguardar debaixo do trono de Deus. Mas quando soar a última trombeta, você vai receber um corpo e vai ressurgir. E nós que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Não mais dores, não mais sofrimento, não mais tristeza, não mais canseira, não mais fadiga. Um corpo glorioso. Charamanto romanai. E deixa eu te dizer, vamos subir devagarzinho. Porque Jesus subiu devagarzinho, não foi isso? Foi subindo e eles foram olhando. Do mesmo jeito, nós vamos subir. E vamos nos encontrar com Ele nos ares. Eu não sei bem aonde vai ser, porque nós não vamos ir para o céu, né? Mas nós vamos direto para a capital, que vai estar orbitando a terra. Os humanos vão estar aterrorizados, porque um pequeno planetinha estará rondando a terra. Você sabe o que é 2.000 quilômetros? Quem sabe me dizer o que é 2.000 quilômetros? Dá para ir daqui para frente de Goiânia, para frente de Anápolis. É isso? 2.000 quilômetros. Agora, imagine isso ao quadrado. 2.000 quilômetros assim, 2.000 quilômetros assim. Agora, transforme ao cubo. Você está entendendo o que eu estou falando? 2.000 quilômetros ao cubo. Esse é o tamanho da Nova Jerusalém. Toda revestida de ouro, pedras preciosas. E quem está ali? O Cristo. E aqueles que ressuscitarão vão adentrar para a boda do Cordeiro. A festa, meu irmão. Eu não sei se você está entendendo, mas nós vamos entrar nesse lugar, nessa pequena cidadezinha de 2.000 quilômetros ao cubo. E a festa vai durar 7 anos. E durante 7 anos vamos nos alegrar e festejar. É chamado o trono da graça. Nós estaremos diante do trono da graça, adorando, cultuando por 7 anos. 7 anos de festa. E aí sim, o Cordeiro decide voltar para a terra e tomar o que é seu. Ele vai subir sobre um cavalo branco e vai descer, e a Bíblia diz que todos os santos o acompanharão. E ele descerá dos céus com alarido de grande trombeta. Ah, meu irmão, os céus vão se abrir, literalmente, e o Rei dos Reis descerá para fazer justiça aos seus, para vingar os seus, todos aqueles que não o quiseram, todos aqueles que não aceitaram. Meu irmão, que dia de glória! Os remanescentes de Israel escaparão, mas nós prevaleceremos e dominaremos toda a terra. E aí, na plenitude do seu poder e da sua glória, toda a terra cairá prostrado, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Santo de Israel. Aleluia! Chamanto Romanai. Na sexta-feira, quando eu e as minhas crianças montávamos o templo, a Saloá perguntou: mas o templo ainda existe? Eu disse: não, o templo foi destruído. Por que o templo foi destruído? Porque eles rejeitaram o Cristo. Eles rejeitaram o Messias. Mas como assim? Os judeus não creem em Jesus? Não, o judeu não crê em Jesus. O judeu ainda está esperando o Messias. Mesmo o templo sendo destruído, mesmo Jerusalém sendo dominada pelos inimigos, eles não conseguiam crer no Cristo.
E a palavra do Senhor diz que eles estiveram como mortos diante do Senhor por 2 dias. E Pedro diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quer dizer, 2 dias como mortos perante o Senhor significa que por 2000 anos eles estariam mortos diante de Deus. E um outro profeta diz: poderia uma nação nascer de um dia para o outro? Poderia uma nação surgir de um dia para o outro? Pois o Senhor fará isso ao seu povo, Israel voltará a nascer. Tanare. Foi no ano de 1948, após o Holocausto na Alemanha, a perseguição de vários judeus terem sido mortos, inúmeras perseguições. Depois que eles negaram o Cristo, eles foram espalhados pelas nações, perseguidos pelos povos, perseguidos pelos impérios, tentados ser destruídos de tudo quanto é jeito. Estiveram como mortos, como se Deus não se importasse com eles. Mas quando foi o ano de 1948, sabe quantos anos tem o Brasil? 500 anos. Sabe quantos anos tem o Estado de Israel? 72, 73 anos. Não sei se você entende que o Estado de Israel acabou de vir à existência. Em 1948, ele volta a existir. O que eu estou falando para você não é conto da carrochinha, não é uma profecia simplesmente, é o cumprimento dela. Israel voltou a existir como nação. E o profeta ele diz assim: quem são esses que vêm como nuvens, como pombas às suas janelinhas? Como é que um profeta vai descrever um avião branco voltando para Israel? Quem são esses? Não existia avião. Ele diz: uma nuvem traz os filhos de Abraão. Uma nuvem está trazendo, e eles estão como pombas às suas janelinhas, na janelinha do avião olhando para fora. Quem são? Aleluia. E aí o profeta diz assim: os filhos dos estrangeiros construirão os teus muros, restaurarão as tuas casas. Até o dia de hoje, qualquer trabalhador empregado que trabalha em construção civil, se quiser ganhar bem, vai trabalhar em Israel para reconstruir lá. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. O que eu estou dizendo para você é que o tempo dos gentios está acabando. Porque o tempo de Israel começa a florescer de novo. Jesus ele disse: quando vocês virem a figueira que está dando brotos, se preparem, porque está próximo o tempo. A figueira é Israel, e agora nós vemos Israel sendo estabelecido, e o nosso presidente, o Bolsonaro, dizendo: eu vou reconhecer Jerusalém como capital. Isso é Bíblia, isso é profecia, isso não é conto de carrochinha, isso é os nossos dias. O Rei dos Reis está voltando. Chanare com Daramanagassuria. Aleluia. Ah, meu irmão, se você parar para meditar um pouco na palavra de Deus e meditar nos dias em que vivemos, nós vamos ver as últimas profecias se fechando perfeitamente. Charare, aleluia. Eram 600 homens. Você sabe o que é 600 homens? Não é nada. 600 homens. No ano de 48, quando foi formado o Estado de Israel, que o brasileiro, glória a Deus, foi o último a assinar, decretando novamente o nascimento de Israel. De um dia para o outro, não existia, agora existe. Israel, nação. Todos aqueles países árabes, ao volta de Israel, declararam guerra contra Israel. E sabe quantos soldados eles tinham? 600. Adivinha quem venceu a guerra? Não, eu não estou falando de coisa de 2000 anos atrás. Basta você entrar na internet e escreva lá: Guerra dos 6 dias, Israel. Em 6 dias eles conquistaram muito mais território do que Salomão em toda a sua glória. Em 6 dias, 600 homens conquistaram muito mais território do que Salomão, que tinha o reino estabelecido desde os dias dos seus pais.
Eu não sei se você entende um pouco de política, mas isso é extraordinário que aconteceu. E a pergunta é: como que 600 homens conseguiram isso? A história diz que os aviões do inimigo explodiam no território do inimigo. Os tanques estavam parados ainda, não haviam saído, bum, 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 e explodindo, porque o anjo do Senhor se lembrou de Israel e disse: vive, vive, vive. Chanamam Toromanagassúria. O que eu estou falando para você, meu amado irmão, nesta Páscoa em que celebramos a ressurreição, é que o tempo está acabando. Quando Israel está se levantando, significa que eu e você estamos nos últimos minutos, está acabando o tempo, vai soar a última trombeta. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero orar por você. Posso, pastor? Podemos orar? Fique de pé, querido. Xarabalarabassuri cantalarabanaras. Emmanuel. Eu vou pedir ao presbitério a descer. Anesta remanagai. Recolha essas cadeiras aqui, ó, dos dois lados. Onde caste remanarabassuiri amas. Chorrecantoloro mandaragasuria. Cheremantoloro mandaragasuria la rabandaragasuria. Sharabalarabassuri cantalarabandaragassuria. Rebalaramanchereberei calarabandarai. E eu gostaria que você viesse para frente. E viesse para frente com o seguinte pensamento: eu preciso mais poder. Eu preciso mais virtude. Jesus, ele disse aos seus discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas até os confins da terra. Quando eles esperavam em Jerusalém, o Espírito Santo se derramou sobre eles, e eles foram cheios de poder, cheios de autoridade. E já em seguida, na porta do templo, chamada Formosa, Pedro e João, na hora da oração, estavam subindo ao templo. E tinha ali um paralítico. E Pedro, vendo que ele estendeu a mão, disse para ele: olha para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A igreja de Cristo estava começando a executar a sua obra de propagar o evangelho, de propagar o reino. Hoje o Senhor está dizendo para você: você precisa ter do meu Espírito para demonstrar o meu poder, para demonstrar a minha glória, porque ainda há lugar na casa do Pai, ainda há lugar para almas serem alcançadas. Você pode ser usada
São os minutos finais, mas ainda dá para ganhar almas, ainda dá para ganhar vidas. Então, meu irmão, vem para frente desejoso de dizer: eu quero o poder da ressurreição na minha vida, porque depois da ressurreição houve o derramamento do Espírito Santo, porque Ele se sentou à destra do Deus Pai e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você precisa de uma cura, se você precisa de um milagre no teu corpo, hoje pode ser o dia da tua cura, hoje pode ser o dia do teu milagre no físico. Você que precisa de um rompimento nas finanças, aqui há autoridade para estabelecer o reino nas tuas finanças, aqui há autoridade para restabelecer a tua família, para restaurar a tua vida familiar. Alamanto Romanagassúria. Se tem um pecado maldito que te escraviza, que faz você viver no erro, hoje essa maldição se quebra. O poder do pecado não terá domínio sobre você. Rebaixa cantarabanagasúria. Aleluia. Feche os teus olhos neste lugar e eleve o pensamento nas alturas, e pela fé toque em Jesus. Mas para isso é preciso o romper da multidão. A tua cura acontecerá. Quanto tempo esperou, não pare agora. Apenas um toque irá mudar o destino da tua vida, a tua história. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar, pois a virtude e a unção. Toque agora, estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele. Virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele. Ele vai te curar. Um certo dia, uma mulher já não tinha esperança, ela chorava. Ouviu falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava. A esperança nela voltou, pois naquela hora ali Jesus passava. Mas existia uma multidão, ela rompeu, tocou nele, foi curada. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar, pois a virtude e a unção. Toque agora, estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele. Virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele. Ele vai te curar.
aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele, virtude sairá, o Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui, estenda a tua mão e toque nele. Ele vai te curar, O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele, virtude sairá, o Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui, estenda a tua mão e toque nele, ele vai te curar. Ele vai curar, Ele quer te libertar, Ele quer te sarar. Sturianderema, seriando, estuianderema. E agora? Deus do céu. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Aleluia! Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Ele é Jeová, Deus de vida e de vitórias. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitórias. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião.
Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão. Deus tremendo, Deus tremendo. Esse Deus é aleluia. Esse Deus é tremendo. Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende. É fiel, não me esqueceu. Vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso Jesus, Leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte e não falha. Pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo.
Louvado seja Deus. Que maravilha, irmão. Somos salvos em Jesus. Seu amor nos alcançou, a sua morte nos resgatou do inferno. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: estamos caminhando para o céu. Sabe essa luta que você está passando? Vai ficar para trás, irmão. Aleluia! Tudo isso aí vai ficar para trás. E nós vamos adentrar os portões celestiais e abraçar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Quero convidar os irmãos do Ministério da Santa Ceia que estejam entrando. Nós vamos estar participando da ceia do Senhor, participando do pão sem fermento. Esse pão sem fermento, irmão, simboliza sem mistura. Sem mistura com o mundo e sem murmuração, sem reclamação. Lembre disso. O pão de Cristo, ele simboliza a comunhão da igreja. O sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo pecado, desde que nós tenhamos paz uns com os outros. E o Senhor nos perdoa na medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Hoje você vai tomar esse pão. E se tem alguém aqui dentro da igreja que te ofendeu, ou que você ofendeu a pessoa, não importa. Vai lá e se acerta. Ah, mas foi ele que me ofendeu. Melhor ainda, se foi ele que te ofendeu, vai lá e pede perdão. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: pede perdão. Que muitas vezes a gente vai pedir perdão, mas a gente quer explicar para a pessoa que foi a pessoa que nos ofendeu. Já viu isso? Alguém vai pedir perdão, eu quero pedir perdão, mas é que você fez assim, você fez assado, você fez... Não, irmão. Jesus não fez nada disso na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário o Senhor perdoou os nossos pecados. Perdoou as nossas ofensas. Simplesmente libera perdão. Aleluia. Porque para ir para o céu tem que liberar perdão. O sacrifício já foi feito, Jesus já ressuscitou. E agora nós precisamos ter comunhão com todos. Tenha comunhão com todos. Ah, mas é que o que fulana me fez, o que ciclano me fez, o que fulana te fez, não importa, mas o que você está fazendo pode te levar para o inferno. Não guarde rancor, não guarde mágoa. Não guarde mágoa de ninguém, irmão. Tem pessoas que têm problema com isso. Graças a Deus eu não tenho. Graças a Deus eu não tenho problema. Não consigo guardar mágoa de ninguém. Graças a Deus o Senhor me fez livre disso. Eu tenho outros problemas, mas isso eu não tenho. E isso é maravilhoso, porque daí eu alcanço perdão. Aleluia. Enquanto os irmãos se preparam a Santa Ceia, vamos adorar ao Senhor Jesus. Na ponta da agulha aí, adore ao Senhor.
Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 22, versículo 14 a seguir: E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aleluia. Abba, Pai, se o inimigo te acusa nesta manhã, dizendo que você não pode participar do cálice, entenda o que nós acabamos de ler. O sangue de Jesus Cristo foi derramado pelos nossos pecados. E é porque nós pecamos, e é porque nós falhamos, que nós voltamos a tomar a Santa Ceia. Nós tomamos o cálice do Senhor para lembrar que o seu sangue nos perdoa de todo pecado. Não tem ninguém aqui dentro digno do sangue ou do corpo de Cristo. Não existe nenhum digno aqui. Se alguém está pensando: hoje eu posso participar porque eu não tenho pecado, você está com um problema sério. E se você está pensando: eu não posso participar porque eu tenho pecado, você também está com um problema sério. Você não está entendendo. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Tome da Santa Ceia e seja livre, seja perdoado, seja purificado. É o sangue que te purifica. Você não tem poder para se purificar, você não tem poder para se libertar, você não tem poder, mas o sangue de Cristo tem poder sobre a tua vida. Aleluia. E se tem alguém de outra denominação, mas você comunga do mesmo pensamento, que Cristo morreu por ti, então você pode participar da Santa Ceia do Senhor. Pastor, mas eu ainda não desci as águas. Batismo em águas é outra coisa. Batismo em água é confissão pública de fé. Não está ligado à Santa Ceia. Você pode participar da Santa Ceia. Descer as águas é outra coisa. Descer as águas é dizer publicamente que você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados. E alguém pode dizer: pastor, mas eu não sou casado no papel. Casamento é outra coisa, é outro sacramento. Salvação é individual. Salvação é individual.
Um será levado, o outro será deixado. E quem será levado? Será levado aquele que crê que o sangue de Jesus te perdoa de todo o pecado. Pastor, mas eu não vou participar da Santa Ceia. Isso é uma opção sua. Mas a palavra diz: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Os teus aprendizados errados podem te levar para um lugar onde você não quer ir. Se você tem dúvida, você pode me procurar, eu vou mostrar pela palavra de Deus para você, que você deve sempre participar do sangue do Cordeiro, que não há nenhum pecado maior do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu pelos teus pecados passados, presente e futuro. Você está caminhando para o céu. Toma posse da tua vitória nessa manhã. Toma posse da tua vitória. Aleluia. Aleluia. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sangue, pelo teu corpo. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Te louvamos, Senhor, porque o teu sangue nos garante vitória. O teu corpo, Senhor, nos garante saúde. Santo de Israel, que ao participar, Senhor, desta santa ceia, Paizinho, em que comemoramos, Senhor, a tua ressurreição, Deus Santo, Deus de Israel, nenhuma enfermidade permaneça no nosso corpo, nenhum pecado, Senhor, tenha domínio sobre nós, mas que o teu sangue, Senhor, seja sobre cada vida que aqui está. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém, Jesus. Aleluia. Meu amado, você vai tomar o pão na sua mão, vai tomar o cálice. Você não vai tomar tudo de uma vez, nem vai comer tudo de uma vez, porque é grande, né? Hoje a Santa Ceia é um pouquinho mais caprichada, irmão. Está um pouquinho mais parecida como quando Jesus fez a última ceia. Amém? Você vai tomar esse pão e você vai conversar com Jesus, você vai comer com paciência. Ele não é um pãozinho muito bom, ele é um pão sem fermento, ele é um pãozinho meio durinho, meio difícil. Assim como a nossa vida de crente. Às vezes não é muito fácil andar em comunhão. Às vezes não é muito fácil andar em comunhão. Mas se você deseja, você pode compartilhar nessa manhã esse pão com alguém. Você pode chegar para alguém aí que está meio aborrecidinho com você, ou que você está triste com ele, leva lá o pãozinho e diz assim: vamos se acertar, porque a gente quer ir para o céu. Ai, pastor, mas eu tenho vergonha. Ei, irmão, vergonha tem que ter o capeta, que você vai derrotar ele nessa manhã. Amém? Os irmãos da Santa Ceia vão estar servindo esse ministério bonito. E nós vamos estar adorando ao Senhor Val. Amém? Adore ao Senhor. Aleluia. Vamos fazer uma fila aqui, ó, à minha direita, e vamos passar aqui, você vai servindo. É esse? É um pouquinho diferente hoje. Isso, pode vir. Sai lá por trás, vem na fila aqui e vem entrando. Isso. Adore.
subiríamos com o Senhor. Aleluia, não há momento mais especial, não há momento mais seguro do que esse, na presença do Senhor, participando da Santa Ceia. Aleluia, aleluia. Oh, esse ministério de louvor não para, essa adoração, meus filhos.
Agora imagina hoje, irmãos, quando nós participamos da Santa Ceia, a alegria que há no coração do Senhor Jesus. Porque Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. O seu sangue derramado, o seu corpo dilacerado, é um sinal de vitória. Ele venceu. E você vai participar da Santa Ceia agora, meu amado. Tome o teu tempo. Não se preocupe com quem está do seu lado. Se você quiser tomar o seu assento, você pode tomar o seu assento. Participe da Santa Ceia do Senhor.